Se a gente parar para pensar, o mundo ao nosso redor está em constante transformação, não é mesmo? O gelo que derrete no copo, uma maçã que fica escura depois de cortada, tudo está sempre mudando. Mas olha, nem toda mudança é igual. Algumas são mais simples, outras são para sempre. Bora desvendar essa diferença? Já parou para pensar nisso? Por que quando a gente amassa um papel, é super fácil desamassar e ele continua sendo papel? Mas, se a gente queima esse mesmo papel, já era. Ele vira cinza e não tem volta. A resposta para essa pergunta está na diferença fundamental entre dois tipos de transformação, e é esse mistério que a gente vai resolver hoje. E para a gente entender isso de um jeito bem simples, vamos usar uma analogia que é perfeita. Vamos imaginar que toda a matéria, tudo que existe ao nosso redor, é feita de pecinhas de Lego. Essas peças são como se fossem os átomos e as moléculas, sabe? E essa analogia, olha, deixa tudo muito claro. Pensa comigo, uma mudança física é como se a gente desmontasse um castelo de Lego e usasse exatamente as mesmas peças para construir um carro. As pecinhas de Lego continuam sendo as mesmas, certo? Só a forma do que a gente construiu é que mudou. Agora, uma mudança química. Essa é mais radical. É como se a gente pegasse todas essas peças de Lego e derretesse tudo numa poça de plástico. Os bloquinhos originais sumiram e agora a gente tem uma coisa completamente nova. Então, bora lá. Vamos mergulhar primeiro nesse tipo de mudança mais simples, aquela que é só um rearranjo das peças de Lego, as transformações físicas. O fenômeno físico é basicamente quando alguma coisa muda de aparência ou de estado, mas não muda a sua essência. A identidade da substância continua ali, intacta. O exemplo mais clássico de todos é a água. Pensa só, gelo, água líquida e vapor d'água parecem diferentes, mas no fundo, tudo é H2O. As moléculas são as mesmas, elas só estão mais juntinhas, mais soltas ou super agitadas. E a gente vê isso o tempo todo no nosso dia a dia. Derreter o gelo, quebrar um copo, amassar uma latinha de alumínio, serrar um pedaço de madeira, até dissolver sal na água. Em todos esses casos, a substância principal não deixou de existir. O sal ainda é sal, a madeira ainda é madeira. Ela só mudou de forma, de tamanho ou de estado. Então, o mais importante para a gente guardar é isso. Numa mudança física, as moléculas não se quebram, elas não se transformam em outras coisas. Elas só mudam de lugar, se afastam ou se aproximam. A identidade fundamental da matéria continua preservada. Agora sim, vamos para o outro lado da moeda, para a transformação mais, digamos, dramática. Aquela em que a gente derrete os nossos blocos de Lego para criar algo que nunca existiu antes. As mudanças químicas. Um fenômeno químico, que a gente também chama de reação química, é quando a coisa muda de verdade. A composição da matéria se altera. As substâncias que a gente tinha no início, os reagentes, se transformam em coisas totalmente novas, os produtos, que têm características e propriedades completamente diferentes. E aqui os exemplos são fantásticos. Queimar madeira, por exemplo, não é só quebrar a madeira em pedacinhos, é transformar a madeira em cinzas, fumaça, gases, coisas novas. A ferrugem que aparece num portão de ferro é uma substância nova, o óxido de ferro. Assar um bolo, a nossa digestão, a fotossíntese das plantas, tudo isso é pura química, é a criação de novas moléculas. Tá, mas como a gente sabe que uma mudança química aconteceu? Bom, existem algumas pistas que entregam o jogo. Uma mudança de cor, tipo a fruta apodrecendo, a liberação de bolhas de gás, sabe? A formação de um material sólido onde antes não tinha nada. E, claro, a liberação de energia, como o calor e a luz que saem de uma fogueira. E essa história de liberar energia nos leva a um outro ponto super interessante. É que toda mudança, seja ela física ou química, envolve energia. Algumas liberam calor, enquanto outras precisam absorver calor para poder acontecer. Isso nos apresenta dois conceitos bem legais, exotérmico e endotérmico. Uma reação exotérmica é aquela que libera calor para o ambiente. Pensa na fogueira, a gente sente o calor dela, o ambiente esquenta. Já um processo endotérmico faz o contrário, ele absorve calor do ambiente. É por isso que quando a gente segura um cubo de gelo, a mão fica gelada. O gelo está literalmente roubando o calor da nossa mão para conseguir derreter. Beleza, agora que a gente já viu os dois lados, que tal colocar tudo um do lado do outro para fechar de vez essa ideia? Olha só como a diferença fica gritante quando a gente compara. Na mudança física, a identidade da substância fica a mesma. Na química, nascem novas substâncias. A mudança física geralmente é reversível, a química quase nunca. Essencialmente, o fenômeno físico só muda o estado ou a forma, enquanto o químico mexe com os próprios átomos.
E voltando para nossa analogia, é a diferença entre só rearranjar as pecinhas de Lego e derreter todas elas. Tá, legal, mas para que saber disso, né? Por que isso importa fora da aula de ciências? Porque entender essa diferença é, no fundo, entender como o nosso mundo funciona. Cozinhar é pura química. A gente transforma ingredientes crus em algo completamente novo e delicioso. A fotossíntese que as plantas fazem é a reação química que sustenta quase toda a vida no nosso planeta. E até processos gigantes, como o efeito estufa, estão ligados a reações químicas de combustão que liberam gases na atmosfera. E para fechar com uma imagem que, olha, é impossível de esquecer, pense nisto aqui. Uma mudança física é como rearrumar os móveis de uma casa. Uma mudança química é como incendiar essa casa. Num caso, a casa ainda é a mesma, só mudou a decoração. No outro, o que surge é algo totalmente diferente, ruínas e cinzas. Então, a provocação que fica é a seguinte: se a gente olhar ao redor agora, neste exato momento, que transformações químicas incríveis estão acontecendo? Na nossa própria respiração? Na bateria do celular? A ciência está em todo lugar. Basta a gente saber como observar.